Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus irmãos, saúdo de maneira especial todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Aqui estão alguns irmãos aqui colaborando com o padre, né, com as redes sociais, aí, com a tecnologia, que se não fosse eles, pobrezinho de mim, né? E quero agradecer a eles que estão aqui nos ajudando. E que bonito, né, irmãos, ver nesses dias Jesus indo em busca dos seus, Jesus congregando a igreja nascente. Jesus, ele quis que a igreja fosse prolongação de sua presença. Por isso os discípulos de Emaús, nós vimos ontem como eles se afastam da comunidade dos discípulos, eles se distanciam. Quando nós nos distanciamos da igreja, gente, é difícil nos encontrarmos com Jesus. E o Senhor vai nos dando pistas de como nós podemos nos encontrar com Ele. Ontem era o contexto eucarístico, hein? Os de Emaús, os discípulos iam tristes, abatidos, embora, desistiram, pensaram que tudo tinha se acabado. E o Senhor vai ao encontro deles, o Senhor lhes explica as Escrituras, e diz o texto, e eles diziam, testemunhando: não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras. Por isso Jesus nos revela, gente, as Escrituras. Por isso Jesus nos explica as Escrituras. E isso é no contexto da liturgia. Hoje para nós é no contexto da liturgia, da celebração. O Senhor, Ele revela para nós as verdades do seu coração. Revela para nós, meus irmãos, os mistérios do seu amor, os mistérios do reino. E os discípulos foram abrindo o entendimento, foram abrindo o entendimento para entender as Escrituras. Sem Cristo nós não entendemos as Escrituras, porque Ele se revela através da palavra. E a palavra se torna viva e deixa de ser só um livro, e se torna a palavra viva quando Cristo atua, quando Cristo está presente. Por isso nós não cremos num defunto, nós cremos numa pessoa que está vivo, ressuscitado. E se Ele está ressuscitado, nós podemos ter uma experiência a mesma que tiveram os discípulos, porque é a experiência da fé. Nós vamos ver no próximo domingo as dúvidas de Tomé. Tomé, que não esteve com a igreja, também duvidou, porque como não estava com a igreja, não pôde ver o ressuscitado. E o Senhor depois diz: porque me vistes, Tomé, crestes, bem-aventurados serão os que crerão sem me ver. Então você e eu, nós hoje, nós não vemos o Senhor como os apóstolos viram. E mesmo vendo, olha só, gente, mesmo vendo, eles também duvidavam. Então como é importante a fé? Porque a fé, ela é capaz de nos abrir o entendimento para entender a revelação. Sem a fé, meus irmãos, a Bíblia é um livro fechado. Sem a fé, a Santa Missa é um rito que a gente não entende. Sem a fé, a igreja é uma instituição de poder. Sem a fé, os sacramentos, a gente não sabe o que é. Uma fé importantíssima. Os discípulos de Emaús tiveram a experiência de fé. O Senhor, no contexto eucarístico, partiu o pão
E ali o Senhor se revelou a eles. E aí eles viram o Senhor, reconheceram o Senhor ao partir o pão. É na Santa Missa, gente, quando o padre faz esse gesto, né, parte o pão. É o próprio Cristo ali se dando a nós. Não é mais o pão partido, é o próprio corpo de Cristo que se dá a todos nós, para que nós tenhamos vida eterna em nós. E aí eles reconheceram e abriram os olhos. E cheios de alegria, essa experiência maravilhosa, cheios de alegria, voltaram transfigurados, transformados. Não voltaram andando, voltaram correndo. Tal foi a experiência que marcou a vida daqueles homens, que eles não só desistiram de voltar para trás, senão que retomaram a vida de fé com uma força impressionante. E aí eles se encontram hoje é o contexto, se encontram com os discípulos que estavam, aonde eles estavam os discípulos? Estavam no cenáculo. O cenáculo, gente, é aquele lugar onde Jesus celebrou a última ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia, onde Jesus falou do amor do seu coração e instituiu o novo preceito do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, instituiu o amor, o mandamento do amor, e instituiu também o sacerdócio, fazer isso em memória de mim. Aí está o fundamento bíblico da vocação sacerdotal, do sacramento, da ordem. E eles estavam ali reunidos e estavam confinados, hein? Eles estiveram ali confinados, com medo dos judeus, igual muitos de vocês estão, confinados em casa com quarentena, pois eles estavam ali também e estiveram 40 dias, gente, confinados. 40 dias, com medo, Muitos de vocês estão com medo de pegar o vírus. Eles tinham medo de serem mortos, porque Jesus tinha sido morto à mão dos fariseus e dos romanos, e iam buscá-los depois, iam atrás deles. Claro, eram os discípulos, por isso eles se esconderam com medo. Os de Emaús chegam ali e avisam, nós vimos o Senhor, tiveram um encontro com Ele. E ele chega, e volta, e eles voltam para a igreja nascente era ali, a comunidade apostólica. E eles anunciam a experiência que tiveram. E os apóstolos, claro, a Madalena que chegou dizendo que tinha visto as mulheres, os de Emaús, Pedro e João tinham visto só o sepulcro, tudo isso no dia do domingo, gente. É impressionante, tudo isso. E o Senhor aparece ali, aparece no meio deles. Eles se assustam, por quê? Porque como nós dizíamos na missa de Páscoa, o Senhor, meus irmãos, Ele não voltou para essa vida. O Senhor, Ele entrou na vida divina, com o seu corpo transformado. Agora o Senhor aparece e desaparece. O Senhor vai ao encontro de Emaús. O Senhor aparece no cenáculo. Já não está mais limitado a sua presença, meus irmãos. A sua presença física era limitada quando o Senhor se encarnou. Sua presença física era limitada, porque Ele era homem como nós. E Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e não podia entrar e sair com as portas fechadas, por causa da limitação física, da lei, do espaço e do tempo. Quando o Senhor entra na dimensão espiritual, na vida divina, por isso Ele não voltou atrás. A porta do sepulcro estava fechada e não foi aberta, e o Senhor saiu por ela como antes, como Lázaro, senão que o Senhor entrou, atravessou a porta da morte, do abismo, e abriu as portas do paraíso. Por isso agora o Senhor, com o seu corpo glorioso, meus irmãos, Ele é o mesmo, é Ele, mas só que transformado, glorificado. Mas os discípulos, cara, aquilo tudo era muito surpreendente para eles. Eles não podiam entender como o Senhor apareceu aqui, como Ele entrou, por onde. E por isso resultava difícil de entender, de acreditar que era Ele. Pensava que era um fantasma, Como nós muitas vezes, quando estamos com medo, a gente vê coisas, mas os discípulos não estavam, meus irmãos, alucinando. Não era alucinação coletiva, como disseram alguns críticos do cristianismo. Disseram, não, eles estavam, foi tanta a dor e o sofrimento e a perda, o sentimento de perda e o luto, que eles imaginaram. Quer dizer que a imaginação durou 40 dias. E o sepulcro se ficou vazio por causa da imaginação deles. E eles depois morreram todos por causa de uma alucinação. E eles enfrentaram os fariseus, os romanos, arriscando as suas vidas. E não eram loucos nem dementes, porque os fariseus sabiam que eram os discípulos do Senhor. Só que eram homens novos, transformados. A força do Espírito Santo neles. Então, gente, pelo amor de Deus, o mundo vai sempre se opor à verdade do Evangelho. O mundo vai sempre tentar dar outra explicação, mas não querem acreditar que Deus está presente,
que Deus venceu a morte. O mundo é o mundo, então nós não somos do mundo. Temos que acreditar no que diz a igreja, no que diz o evangelho, no que no que foi testemunhado por aqueles que tiveram essa experiência. E eles também duvidaram. Gente, quem é uma pessoa que está alucinada não duvida. Se você está alucinado, você afirma que está vendo algo. Eles duvidaram. Duvidaram da sua ressurreição. Duvidaram se era ele mesmo. Se resistiram a acreditar. Então os evangelhos, meus irmãos, o mais fantástico dos evangelhos é que relata as coisas tal e como aconteceram. Que eles fugiram, que estavam todos com medo, que estavam todos ali confinados, com medo de morrer. De repente esses homens são transformados. E eles não negam que tiveram medo, que duvidaram, que fugiram. Não negam. E isso é o mais autêntico da verdade que nos quer transmitir eles através das Escrituras. Porque eles tiveram dúvidas no coração, mas eles tiveram uma experiência tão forte que se transformou. Diante da evidência, meus irmãos, diante da evidência, se Cristo está ressuscitado, o mundo pode dizer o que for, mas se Ele está ressuscitado, está ressuscitado. E isso, as críticas do mundo não vai mudar o fato. O fato é que o sepulcro está vazio. O fato é que esses homens que abandonaram tudo, que ficaram confinados com medo, de repente esses homens vemos Pedro aí fazendo já milagres em nome do Senhor. Vemos aí ontem que pregou ali diante da multidão com uma intrepidez, com uma valentia, e converteu mais de 3.000 pessoas. Meus irmãos, isso não explica se não há de verdade um evento, um acontecimento que transformou a vida desses homens. E é isso que eles nos transmitem. Essa verdade que ele quer nos dizer. Olha, nós vimos o Senhor, Ele está vivo. E aí o Senhor, meus irmãos, com esse detalhe que Ele tem, né, de se adaptar à mentalidade deles. Eles estavam com medo, aí o Senhor mostra suas chagas. Suas chagas, que é a causa da sua morte. Morreu por causa dos nossos pecados. Isso é muito sério. O Senhor, Ele sofreu por você. Ele padeceu a morte por causa do teu pecado, do meu pecado, do pecado de todos os homens de todos os tempos. Ele morreu por todos nós. E por isso o Senhor foi crucificado, né? A flagelação, tudo que nós vivemos na Semana Santa. E o Senhor, Ele traz agora as chagas, que Ele quis mantê-las, as chagas gloriosas, que é também prova do seu amor por nós. Prova do seu amor por nós. Quanto nos ama o Senhor, meus irmãos, que deu a vida por nós. E Ele pagou o preço do nosso resgate. E as chagas é o preço do nosso resgate. É toda a dor que Ele sofreu, todo o sangue que Ele derramou, todo o sofrimento que ele suportou, foi por amor a você. Por amor a cada um de nós, pelos nossos pecados. E Ele, né, mostra ali as chagas, para eles entenderem que o crucificado é o ressuscitado. O crucificado é o mesmo, só que agora glorioso. Gente, que maravilha foi para os discípulos vê-lo ressuscitado, né? Vê-lo glorioso. E é bonito ver como Deus é humano, gente, como Deus é humano. E Ele vai lá com os de Emaús e ser com os de Emaús. E vai agora com os discípulos, traz aí um pão, um peixe e come com eles. O Senhor, acho que ficou 3 dias, estava com uma fome tremenda. Por isso estava 3 dias no sepulcro. O Senhor, quando ressuscitou, voltou com uma fome. Gente, isso é mostrar que Ele é humano, que Ele quer também cear contigo na tua casa, que o Senhor quer formar parte da tua vida, do cotidiano também. Deus não está, meus irmãos, né, só nas igrejas. Deus não está somente nos templos. Deus não está submetido a um espaço. Ele está na tua casa. Quantas vezes nós estamos falando isso? O Senhor construiu de cada lugar, de cada casa, uma igreja. Uma igreja. Um dia, né, nós estaremos reunidos aqui, se Deus quiser. Nós estaremos de volta aqui, unidos todos os irmãos na fé, porque os irmãos têm que estar unidos. O povo tem que estar unido. Agora estamos cada um nós como pequenas células, né? Mas nós formaremos esse corpo que é a igreja de novo. Estamos unidos de maneira mística, pela intimidade com Cristo. Mas o Senhor nos quer na sua igreja, porque é na sua igreja onde nós podemos nos encontrar com Ele. E é na sua igreja onde nós vamos receber o perdão dos nossos pecados. É na sua igreja onde a sua palavra vai tocar o nosso coração. Cada domingo que você vier, inflamar nosso coração, nos dando forças, esperança, alegria, gente, alegria. Em meio de todo esse caos, esse mundo, os cristãos têm aí, olha, motivos para estar feliz, sim. Motivos para testemunhar a alegria do Evangelho. Porque se nossa esperança é só para essa vida, olha, gente, sim, é verdade, né? Devemos estar mais que na depressão, mas nossa esperança não é só para essa vida.
Nós esperamos naquele que nos prepara o reino dos céus. Nós esperamos aquele que nos prometeu a vida eterna, que nos prometeu nos guiar, nos levar à pátria ansiada. E nós estamos nesse mundo como num desterro, como num deserto. Olha, aqui nós passamos por perrengues, em situações de calamidade e tribulações. Por isso temos que nos agarrar ao Senhor. Por isso temos que buscar no Senhor a paz. O Senhor nos dá o dom da paz. O que é a paz, gente? A paz não é a ausência de problemas. A paz não é a ausência de tribulações, de sofrimento. A paz é você ter a certeza de que Deus está contigo. Que você tem o Senhor em teu coração e Ele é a tua força. Ele é o motivo da tua alegria. Ele é a tua esperança. Ele é a tua salvação. E nós não apoiamos no dinheiro, nem em nossa saúde, nem nos governantes, nem no mundo, em nada humano, gente. Temos que colocar nossa confiança. Porque tudo que é humano nos traz instabilidade. Nossa, e se eu perder o emprego? Nossa, e não sei o quê. Claro que essas coisas são importantes, temos que nos preocupar. Mas muitas vezes nós nos preocupamos, nos ocupamos tanto dessas coisas, que nos desestabiliza, nos tira a paz. Nos tira a paz. Porque claro, se são minhas seguranças, e quando falha? Quando falhar? Quando eu perder as pessoas que eu amo? E quando minha saúde se debilitar? E se eu perder o emprego? Essas coisas podem nos falhar, mas Deus não falha nunca. Isso não é espiritualismo não, gente. Experiência, experiência. Se Deus não vai me falhar nunca, né, o Senhor me dará forças. Eu tenho paz no coração, porque eu tenho a certeza que eu não estou só. Eu tenho a certeza de que, embora todas as coisas falhem, o Senhor não me abandonará, não me deixará só. Isso é uma experiência. Experiência que temos chamados a tê-la, né, de Deus, para entender que é assim. Porque enquanto estivermos só, vivendo o Evangelho, meus irmãos, somente na distância, e se não vivermos na prática o que nos revela a palavra de Deus, e a experiência que tiveram os apóstolos, os santos, né, pois a gente sempre vai ver o Evangelho como uma realidade bonita, mas difícil de viver ou impossível. Porque na verdade, padre, na prática a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, porque rezar não dá dinheiro, sabe? Porque ir para a igreja não dá dinheiro, porque olha, padre, aqui tem... Sim, meus irmãos, sim, é verdade, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Mas, meus irmãos, em nada deste mundo temos que colocar a esperança de forma absoluta, a esperança cristã, a esperança que deve estar em Deus. Porque Deus é quem vai te ajudar sim a você conquistar as coisas, lutar pelas coisas, de tal maneira que mesmo que você não consiga tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você aspira, mesmo que às vezes as coisas não saiam como você esperava, mesmo que às vezes aconteça coisas que vão te contrariar ou vão te fazer sofrer, mas você tem a Deus como o alicerce, como a rocha firme onde a tua vida descansa, onde a tua vida se sustenta. E pode tudo desmoronar, mas tua vida está em Deus. É isso, gente, sabe? Porque se nós não temos Cristo no coração, é difícil viver, é difícil viver. É difícil guiar a família, é difícil educar os filhos. É difícil, sabe? Porque você fica às vezes, se sente só. Quando você não vê sentido a nada, quando você vê que tanto esforço, e ainda assim você tem angústia, inquietação por causa das instabilidades do mundo e das coisas. Então, meus irmãos, viver sem Cristo, falávamos ontem, se pode viver sem Jesus? Tem muita gente que vive sem Jesus, tem muita gente que não tem o Senhor em conta para nada em sua vida, mas é diferente, viu? Viver com Ele que viver sem Ele. O Senhor não prometeu resolver todos os problemas, mas Ele prometeu estar conosco sempre. E se Ele está conosco, Ele não vai deixar que você se afunde na tristeza, no medo, na angústia, na instabilidade da vida. E o mais importante, meus irmãos, né? Se essa vida, isso sempre me fascinou muito, me ajudou muito na minha vida espiritual, eu falo por experiência, entender que essa vida nesse mundo, gente, é um caminho, nós estamos caminhando. Porque se você se agarra a essa vida, que ela é muito bela e maravilhosa a vida, mas a vida, ela é um caminho, a vida não é você estar parado e viver buscando uma felicidade aqui nesse mundo e acumulando e coisas e ter coisas e seguranças, porque quando isso for tirado de você, aí você fala assim: nossa, minha vida é um fracasso, fracassei. O cristão não, o cristão vê
as suas conquistas como um dom de Deus. O cristão vê a sua vida e as dificuldades da vida como um caminho. O cristão vê que ele tem uma meta a ser alcançada, ele e sua família. E ele deve levar muitos outros também para o céu. E por isso ele leva a alegria para os outros, ele leva o entusiasmo, ele leva a esperança no coração. E as pessoas veem que o cristão nesse mundo tem que ser diferente. Nós somos no mundo, gente, como, sabe, como nós vestimos as mesmas roupas, falamos o mesmo idioma, trabalhamos como todo mundo, mas nós não vivemos como todo mundo vive. Nós vivemos como vive um cristão, unidos ao Senhor. E sabemos que nessa travessia, nós sabemos que essa vida, tudo tem um sentido. Até essa pandemia tem um sentido. Tem um sentido. Deus está tirando muito fruto disso. Deus está tocando tantos corações. Deus está se fazendo presente em tantas famílias. Quanto tempo faz que você não rezava o terço? Você está rezando o terço com a tua família. Quanto tempo faz que você não tinha tanta vontade de participar na missa? Você está participando na missa e tendo tanta saudade de estar na igreja, mas o teu coração tem crescido em fé e em esperança. Quanto tempo faz que você não escutava a palavra assim com tanta vontade? E você tem, olha quantos frutos nós estamos vendo. Claro que no meio de situações difíceis, hein? Claro que essa pandemia aí está nos purificando muitíssimo. É claro que tudo isso não vem de Deus, hein? Não é que Deus mandou um anjozinho lá, falou, vou buscar o vírus aqui mais cruel que tiver, mandar um anjo levar e tacar lá no meio do povo, para ver o que acontece. Não, isso é consequência do pecado do homem, né? E de trás de tudo isso aí tem muitos interesses, viu? Econômicos, de poder, de pessoas más, né? que estão confabulando por causa enfim, né? Não quero aqui falar de teoria da conspiração, não, mas é verdade. Agora, tudo isso não escapa à providência de Deus, de forma alguma. Tudo isso Deus está tirando um bem maior, né? Satanás pensou que ia fechar todas as igrejas, pois o Senhor abriu uma em cada família. Em cada família. E isso vai passar, meus irmãos. E passando, né? Espero que nós, quando saiamos de nossas casas, que vai chegar o momento que vai sair, né, com mais liberdade, você possa dar testemunho da alegria. E as pessoas vão notar, nossa, mas você não estava confinado, você não estava... Sim, mas eu tive a experiência maravilhosa com Jesus na minha casa. O Senhor veio nos visitar, o Senhor veio trazer a esperança à minha família. Nossa, eu estou feliz porque Jesus está vivo e Ele mudou a minha vida, mudou a minha forma de entender a vida. E essa alegria você vai ter que levar para os outros, como os de Emaús, como os discípulos. Aí está a nossa missão também de ser testemunhas viventes do Evangelho da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Apresente agora, meus irmãos, neste ofertório todos os teus pedidos, todas as tuas súplicas, tudo isso que você traz no teu coração e que você enviou também aí pelas redes sociais. Nós vamos apresentá-las ao Senhor no altar junto com o pão e o vinho.